Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o Dr. Valmir Gomes, ele que é também vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Atualmente, ele preside a Comissão de Saúde da Câmara da capital e o Dr. Valmir está aposentado do HGE, o Hospital Geral do Estado, onde atuou por mais de 25 anos na pediatria. Hoje, ele é médico do Programa Saúde da Família da capital, na condição de clínico generalista. Doutor Valmir, obrigada por sua presença aqui no Frente a Frente. E comecemos a nossa conversa com um histórico, não é, de déficit de equipes do Programa Saúde da Família, do qual o senhor faz parte. Na sua opinião, o que se deve esse déficit que não deveria ser assim na capital? Bom dia a todas e a todos que assistem o programa Frente a Frente da Assembleia Legislativa. Agradecer assim carinhosamente o convite feito por você, Gorete, e dizer da alegria de estarmos aqui para esse bate-papo, essa conversa com a população. A situação do programa Saúde da Família, hoje a gente denomina Estratégia Saúde da Família. Né? Então, a gente percebe que não há um compromisso dos governos municipais, do governo municipal de Maceió, né? Logo após a iniciativa feita pelo prefeito Ronaldo Lessa e pela prefeita Cátia Borne, que foram quem deram início ao programa aqui na capital. Logo após esses dois governos, a gente tem uma parada no crescimento da expansão do Programa Saúde da Família. Então isso é muito preocupante. Agora mesmo nós estamos buscando dialogar com a doutora Célia Fernandes, que é a secretária municipal de saúde de Maceió, para que a gente possa avançar, né, na expansão da estratégia de saúde da família, porque hoje em Maceió nós não temos sequer 30% de cobertura da estratégia de saúde da família. Já foi maior essa cobertura? Ou ela estacionou? Ela estacionou, né? Ela estacionou. Né? E isso é preocupante porque a gente percebe um vazio, né, na assistência à saúde das pessoas. O que significa, na prática, um município não ter equipes da estratégia da saúde da família e no que diz respeito até às prevenções de doenças? Isso é bastante evidente quando a gente verifica os índices, né, de cobertura na saúde da mulher, por exemplo, com a citologia, com o pré-natal. Então, aqueles locais, aqueles bairros que tem o programa Saúde da Família, ele tem as pessoas têm uma continuidade na sua atenção à saúde. Né? Então, é o pré-natal, é a gestante que é acompanhada, é o hipertenso, é o diabético, né? É aquela pessoa que foi submetida a uma cirurgia de urgência e quando retorna para sua casa, ela vai ser acompanhada pela equipe, né, pelo médico, pela enfermeira, pelo agente comunitário de saúde, pela técnica de enfermagem. Então a gente está numa luta muito grande aqui no município de Maceió, porque a proposta política da Secretaria de Saúde é de não avançar na estratégia de saúde da família, né? Eles estão buscando trabalhar a equipe mínima, que é uma proposição do governo federal, né? E isso não atende às necessidades da população de Maceió. Então, por isso, a gente vem numa luta grande na Câmara de Vereadores e também com os movimentos sociais, o Fórum em Defesa do SUS, né? Os sindicatos, as associações de moradores, e no sentido de que a gente venha mudar um pouco a concepção da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, para que nós possamos avançar e então ampliar essa cobertura no nosso município. A gente pode dizer que a falta
de equipes dessa estratégia de saúde da família implica no maior número de procura da população em hospitais, ou então mesmo, poderia-se evitar essa migração, digamos assim, das famílias para os hospitais, diminuir isso se tivesse equipes a contento no número de atendimento? Com certeza, Gorete. Essa aí é uma realidade que a gente percebe nos municípios que têm a cobertura de 100%, o quanto você reduz a busca, o quanto você promove e previne o agravamento das doenças, né? Dos agravos à saúde da pessoa, que evita ir aos hospitais gerais, às UPAs, né? Hoje a gente está tendo as UPAs superlotadas, né? Porque você não tem uma assistência, uma atenção primária, a atenção primária nas unidades de saúde efetiva, né? Então, como você não tem, a pessoa não consegue chegar, é uma dificuldade para marcar um clínico, para marcar um pediatra. Então, a pessoa tendo a mãe que vê o seu filho com febre vai ter que ir para a UPA, ele não vai ficar esperando que marque uma consulta para 3, 4 dias após. Então, e além da situação dessa redução da estratégia de saúde da família, também é a cobertura da atenção primária geral. Maceió só tem 50% de cobertura geral. Então, metade da população do município de Maceió não tem assistência, não tem acesso. Né? Pois então, é mais grave quando a gente coloca que quem mora nas grotas ou em encostas, em ambientes de difícil acesso, em localidades de difícil acesso, seria o Programa Saúde da Família ou Estratégia Saúde da Família que cumpriria esse trabalho, né, de ir até essas famílias, né? A gente tem algumas grotas e encostas que a Estratégia da Família já atua. Por exemplo, no São Jorge, por exemplo, eu sou médico lá do São Jorge. Então, a gente tem algumas encostas e algumas grotas em que as nossas equipes, são 2 equipes lá, a gente vai... mas não dá cobertura para a totalidade. Mas tem locais, por exemplo, vamos dizer, Xanda Jaqueira, por exemplo. Todas as grotas da Xanda Jaqueira por ali não são cobertas, não tem estratégia da família ali. Então, você fica completamente desprotegido, né? A população fica completamente desprotegida. Então, é preciso avançar mesmo, né? Nós temos um contingente de pessoas que precisam receber essa atenção, né? Então, você vai, em boa parte da orla lagunar também, as pessoas estão desprotegidas, né? Parte de estrada por ali. Então, existe uma equipe, existe 2 equipes lá, mas não consegue... Não dão cobertura. Não dão cobertura total às pessoas, né? Porque a população cresceu, né? Maceió hoje em torno de 1 milhão de habitantes e as equipes da Estratégia da Família são equipes da época de anos 2000, né? O que o município argumenta para não investir nessa atividade permanente, que deve ser permanente, né? O funcionamento dessas equipes de saúde da família? Eles afirmam que o custo da equipe é um custo alto, né? Mas isso não seria compensado na saúde da população? Sim, né? A gente considera que a saúde não são custos, né? Não é gasto. Não é gasto. É investimento. Né? É investimento, né? Porque você vai investir na saúde das pessoas. Então, se você faz esse investimento, você não vai precisar ter um custo alto na atenção terciária, no AVC que a pessoa vinha a ter porque não preveniu a sua hipertensão, a questão da amputação dos diabéticos, do pé diabético, né? Quando você não tem o cuidado com a prevenção da diabetes e a promoção da diabetes. Então, são esses aspectos que
não se coadunam esse discurso deles, né? É imprescindível avançar e, inclusive, há os incentivos do governo federal, né? E o que a Secretaria deve entender, e os exemplos mostram em outros municípios, né, que quando você avança na atenção primária, você reduz os custos, né, hospitalares. Uhum. Bem, o senhor é presidente da Comissão de Saúde, né, da Câmara Municipal de Maceió. O que está sendo encaminhado nesse sentido para reverter essas situações? Acho que ele tem trabalhado com o diálogo, né? Não é, Gorete? A gente vem dialogando muito com a Secretaria, né, mostrando que a gente não quer fazer levar a discussão para o campo político, né? Acho que isso não interessa a população. O que a população deseja é que as suas necessidades sejam garantidas. Então a gente vem dialogando muito, né? Inclusive tem um problema grande na Secretaria, que eles tentaram trabalhar a perspectiva de implantar as organizações sociais, as OS, na gestão das unidades de saúde, e numa luta muito grande da gente, da Comissão de Saúde e dos movimentos sociais, nós conseguimos barrar e impedir que isso fosse concluído, mas já saiu uma portaria agora da Secretaria, criando um programa que visa fazer ações nos diversos bairros, né? E novamente buscando as OS. A gente não concorda com essa perspectiva, até porque essas ações que eles tentam implementar, elas não estão interligadas com as ações nas unidades de saúde. Então, vai ser ações desarticuladas, né, que não vão avançar e melhorar a saúde dos cidadãos. Então, a comissão vai enviar ofício, requerimento no sentido de explicações da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. O que significa, na prática, essas ações serem desenvolvidas pelos quadros da Secretaria e pelas OS? O que é importante ressaltar que proposta é essa, né? E em que sentido ela vai proporcionar melhorias na vida das pessoas. Agora, é preciso então que leve essa discussão para os diversos atores que são os profissionais de saúde, né? Então, quando você implementa políticas... A revelia, uma discussão. De cima para baixo, sem uma discussão ampla, né? Inclusive, essa proposição sequer passou na discussão do plano de saúde do município de Maceió. Quando nós construímos o plano, ele foi um plano discutido com os trabalhadores, com a população, em várias audiências nas regiões de saúde. A Secretaria não apontou nesse sentido, uma política nesse sentido, né? O que nós propusemos foi o avanço da Estratégia de Saúde da Família, foi ampliar a Estratégia de Saúde da Família. Esse era o foco. Esse era o foco, e agora vem com uma outra política que não condiz com o que foi implementado, que foi aprovado no plano de saúde. Então, essa é uma discussão que a gente vai fazer com a Secretaria. Doutor Valmir Gomes, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com Frente a Frente para a entrevista de hoje com o médico Valmir Gomes. Ele que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores, uma das maiores surpresas na eleição municipal passada, né, para Maceió, e atualmente preside a Comissão de Saúde da Câmara de Maceió. O Dr. Valmir está aposentado do HGE, Hospital Geral do Estado, onde atuou por mais de 25 anos na pediatria. Hoje, ele é médico clínico generalista do Programa de Estratégia, né, de Saúde da Família da capital. Dr. Valmir, falemos sobre o Sistema Único de Saúde, não só no plano local, mas no âmbito nacional. O que se observa no SUS, o que ele é e o que ele poderia ser, e por que essa abrangência não é dada no atendimento à população da forma que está lá colocada e que é um exemplo. Aliás, o SUS é um programa, uma política de Estado que é elogiada no mundo inteiro. E, na prática, a gente observa que, por exemplo, os procedimentos não são pagos como poderia ser, são tabelas muito abaixo do que se pratica na iniciativa privada ou digamos assim, nos âmbitos municipais. Gorete, o SUS, né, mostrou o quanto ele é potente, né? Uhum. Porque com a pandemia, né, que nós estamos ainda vivenciando essa pandemia, graças a Deus com os índices menores tanto de doença como de mortes, né? Mas é preciso ter cuidado porque o vírus ainda circula. Com cepas novas, né? Com cepas novas, variantes. Então. Mas o SUS demonstrou na pandemia o quanto ele é potente, né? E foi graças a ele que nós conseguimos vencer esse grave problema, né? Então, foi o trabalho árduo dos profissionais, né? Sobretudo aqui em Alagoas, né? Não vimos fila, o desespero da população. O Estado garantiu, de certa forma, o atendimento, né? Houve uma ação articulada, boa, tanto do Estado como do município, uhum. Né? E isso demonstrou que o Sistema Único de Saúde é uma política, como você bem disse, de Estado, né? Não é uma política de um governo. Tripartite, né? O que precisa a gente fazer uma discussão grande com relação ao financiamento do SUS, né? A gente tem um subfinanciamento, evidentemente você tem que ter um olhar e um controle maior para evitar desvios de recursos, né? Mas, mesmo assim, o financiamento do SUS ainda é aquém das necessidades da população. Então, nesse sentido, como você bem ressaltou, o SUS, o Sistema de Saúde brasileiro, ele é respeitado e, inclusive, diversos países percebem e implantam as suas ideias, né? Algo fundamental que não existe em nenhum sistema público mundial, nem na França, nem na Inglaterra, é a participação social no SUS, né? Então, nós temos uma participação muito forte dos cidadãos nos conselhos municipais de saúde, no conselho estadual, no conselho nacional, né? Inclusive, essas discussões que passam de tentar driblar o SUS, trazendo organizações privadas para dentro do SUS, não podem ser implementadas sem passar pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde, ou do Conselho Estadual ou do Conselho Nacional. Então, o SUS é essa força, né? Tanto que nós estamos agora, eu recebi recentemente o primeiro modelo, as primeiras ideias da proposta do governo do Partido dos Trabalhadores para o governo, para o programa do PT na eleição presidencial do governo Lula, e a gente vai fazer algumas ponderações, porque não há uma fala forte
ressaltando a atenção primária em saúde, né? Então, Como prioridade. Como prioridade, a gente precisa, né, o PT precisa colocar essa discussão veemente, já que nós... Tem que ser visto de forma crítica, né? Então, avançar nesse sentido de colocar como prioridade a atenção primária em saúde, né? Por isso que nós estamos realizando agora em agosto a Conferência Nacional Popular Aberta, né, para traçar linhas para apresentar aos candidatos à presidência. Né? Essa é a iniciativa da Abrasco. Entidade nacional. Entidade nacional, que será realizada agora em agosto, provavelmente em São Paulo, para que a gente possa traçar essas linhas e fazer avançar, porque o SUS é um direito sublime da população brasileira, né? A gente não pode restringir em nada, né, do que já existe de conquistas, ou seja, se deve ampliar, né, essas condições. É a luta para avançar e para mostrar o quanto o SUS é importante. E ele é importante, inclusive, há um trabalho do quanto o SUS pode, inclusive, gerar empregos, né, gerar riquezas para o país. A gente percebeu durante a pandemia que nós tivemos que importar, inclusive, a máscara que nós usamos, né? Então, a máscara vinha da Europa ou vinha da China, né? E a gente tem condições de construir isso, né? Então, implementar dentro da política econômica, na nova matriz econômica do país, o SUS como um instrumento de produção de riqueza, né? Então, catalisador de recursos, né? Então, porque a crise, a pandemia que existia aqui no Brasil, existia também na China, né? Todos estávamos praticamente, o mundo estava enfrentando a pandemia no ápice, né, da doença. E nesse sentido não faz diferença, faz diferença para o país que comprou a preço, digamos assim, em dólar ou em euro, quando poderia disponibilizar dessas máscaras e outros equipamentos de segurança aqui mesmo no país, né? Então, aproveitar, né, a potência da gente. Hoje, a gente já tem capacidade de produzir vacinas, né, no Butantan e na Fiocruz. Apesar de ter sido desacreditadas, né? Terem sido desacreditadas, né? Infelizmente, né, toda a ciência brasileira foi desacreditada, né? Foi colocada de forma desrespeitosa pelo governo atual da República, mas infelizmente nós mostramos, os trabalhadores da saúde, da educação, mostramos que somos imprescindíveis na construção de um país, né? Mas a dotação orçamentária continua sendo cortada, cortada, né? Infelizmente ainda continua sendo cortada, e os hospitais universitários sofrendo, né? A ciência sofrendo, a educação sofrendo, mas nós temos esperança de que, né, possamos mudar essa realidade. Nesse sentido, o senhor também está na discussão do plano diretor de Maceió, né? O que se diz nessa vertente da construção? O que se pode dizer do plano diretor atual da cidade? E o que é que se coloca como discussão no momento? Gorete, desde que assumimos a Câmara de Vereadores, a gente recebeu lá na Câmara um grupo de estudiosos, né, de arquitetos, engenheiros, e aí segmentos da população, né, muito preocupados com a discussão do plano diretor. O plano diretor é um plano diretor de 2005. Ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Né? Então, em 2015, ele já devia ter sido revisto. Né? Foi iniciada uma discussão, mas não avançou. Só aprovou um novo gabarito, né? Os andares, sobretudo na orla. E hoje nós estamos em 2022, né? E ainda a prefeitura não encaminhou esse projeto à Câmara. Então, em consonância com os movimentos sociais, a gente assumiu esse compromisso de fazer a discussão
do plano diretor, porque é imprescindível, né? Principalmente depois da tragédia que nós estamos enfrentando com os bairros atingidos pela Braskem. Então é preciso ter uma diretriz, né? A cidade precisa ter um planejamento. Então a gente vem fazendo essa discussão nos bairros, iniciamos audiências públicas nos diversos bairros, nas diversas regiões, inclusive hoje, à tarde, logo mais às 14 horas, nós estamos na Universidade Federal de Alagoas, no auditório, a realização de mais uma conferência, de mais uma audiência para discutir o plano diretor, convocando os bairros ali do Santos Dumont, Cidade Universitária, que compõem aquela região lá da parte alta da cidade. Então, a gente sabe que está havendo, que tem algo já escrito na prefeitura, mas a gente ninguém sabe, está sobre... O senhor falou sobre Braskem, e aí eu pergunto, o problema causado pela Braskem, interessante observar a distância, que o problema foi causado pela Braskem, a Braskem determinou o valor das indenizações e até agora a gente não sabe, as famílias, muita gente ainda não recebeu, entrou na justiça, enfim. E isso não exige um comprometimento maior de todos os entes do Estado, do município, sobretudo? Sim, concordo plenamente. Eu estive em uma discussão lá no Flechal, aquela região do Flechal, que foi um movimento em defesa dos povos atingidos pela Braskem. E naquele momento tinha políticos aqui ligados à Assembleia Legislativa, então eu ressaltei que é importante que todos estejam envolvidos, né? Que a Câmara de Vereadores esteja presente, a Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, então todas as forças vivas da sociedade devem assumir esse compromisso de buscar essa solução, porque a gente vê pessoas ainda sofrendo e muito, porque não receberam ainda a sua indenização. As indenizações são questionadas, porque eles querem pagar aquém da necessidade. Os empresários que estão vivenciando também momentos difíceis, porque eles não avaliam o quanto você ia perder com a geração de riqueza que você estava produzindo ali, né? Por exemplo, no caso de uma panificação ou de uma empresa que estava inserido. E, inclusive, a discussão da indenização ao município também de Maceió, né? Então, aí na Câmara está levantando essa discussão, inclusive agora na discussão da LDO, que chegou à casa, a gente vai fazer uma emenda para que seja ressaltado que montante a Prefeitura está discutindo com a Braskem e aonde vai ser alocado esses recursos. Que é a né? aplicação desses recursos. A aplicação desses recursos. Então, o plano diretor, ele é fundamental, né? A gente vê Maceió está crescendo, não é? E crescendo, ao que parece, de forma meio desordenada. Né? Na discussão que nós fizemos na audiência pública na UNIT, que fez uma discussão da região norte, da parte norte da cidade, os moradores foram veementes, né? Fizeram críticas fortes pela destruição do verde naquela região, né? E a implementação desses edifícios... as torres, né? As torres, né? Habitacionais. Que atingem a vegetação, né? E inclusive, fazem, inclusive, um impedimento da ida das pessoas à praia, né? Pois porque é estranho ver construções desse porte à beira-mar, quando poderiam ser mais seguramente construídas na parte continental, não é? Já existe uma rodovia e priorizar a parte do continente e não a beira-mar. Isso é uma questão também em discussão? Sim, essa discussão vai emergir naturalmente, né? A gente está mobilizando a população para participar das audiências públicas quando o plano chegar
na Câmara, porque a defesa da cidade é um compromisso nosso, um compromisso, e inclusive eu tenho certeza de todos nós que compomos a Câmara de Vereadores, porque eu estive visitando a duplicação ali, né, e há uma destruição do verde, muito do verde, né? Acho que o progresso é importante, né? Não tem a menor dúvida. Agora é preciso respeitar a nossa vegetação, os nossos rios, né? Então há um dano muito grave ao rio Riacho Doce, a gente previu lá na visita que nós fizemos. Então vai ser uma discussão bastante pertinente para que a gente possa que seja produtiva. E dar destino à cidade, né? Eu acho que o prefeito de Maceió, o prefeito do JHC, precisa abrir essa discussão, né? E que a população possa contribuir, e a Câmara de Vereadores também, para que a gente possa ter a tranquilidade de ver a cidade crescer de forma justa, de forma igualitária, né? Priorizando o meio ambiente. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. O Frente a Frente volta já já. É só um minuto. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta com Frente a Frente para a entrevista hoje com o médico Valmir Gomes, ele que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores de Maceió. Portanto, preside a Comissão de Saúde da Câmara, como também é aposentado do HGE, Hospital Geral do Estado, onde ele atuou por mais de 25 anos na pediatria. Hoje ele é médico da Estratégia Saúde da Família na capital, como clínico generalista. Doutor Valmir, uma questão relacionada à saúde é o esporte, o lazer, ou a oferta, né, à população de mecanismos urbanos em que ela possa ser inserida e se movimente. Qual é a realidade hoje na parte de cultura, de lazer, que o senhor observa que poderia ser melhor na cidade? A gente vem fazendo uma discussão na cultura, né? E estamos tendo um diálogo muito bom com a FEMAC, né, com a Fundação de Cultura. Na época, antes, era a Miriam Monte, que era a secretária, a superintendente, né, e agora o João. Então, a gente vem tendo uma discussão, inclusive aprovamos emendas no sentido de melhorar e fortalecer a cultura no município de Maceió. Apresentamos um projeto de incentivo à cultura, onde o artista pode buscar, em parceria com os empresários, né, caminhos para avançar na discussão da cultura, mas ainda é muito aquém das necessidades. A gente percebe, numa audiência que nós realizamos sobre a cultura aqui em Maceió, a gente percebeu a angústia, né, dos diversos setores da cultura que não se sentem ainda contemplados. Então é preciso avançar. A gente tem aí o trabalho
da Fundação da Cultura tem melhorado, né? Mas é preciso avançar mais, é preciso construir mais, democratizar mais também, né? Você tem um Conselho Municipal de Cultura, mas precisa avançar. O esporte a gente está iniciando uma discussão com a Secretaria de Esporte, ainda é uma coisa, ainda está incipiente, mas a gente também apresentou um projeto no sentido de democratizar também o Conselho Municipal de Esporte. Né? Democratizar em que sentido? Inserir mais os segmentos. Né? Por exemplo, o esporte amador, ele é muito ainda... pouco prestigiado. Pouco prestigiado, né? Você tem os esportes na Orla Lagunal, ou no Jacintinho, ou Inferno Velho, mas não tem ainda aquela expressividade, a né? participação do poder público, né? Eu considero que é importante, por exemplo, o município contribuir e ajudar com o esporte profissional, né? CSA, CRB é importante, mas tão importante quanto isso são o esporte amador, né? Aquele que está lá nos diversos bairros desenvolvendo as suas atividades esportivas. Então, é preciso avançar muito na cultura e no esporte aqui no município de Maceió. Lazer, no sentido dirigido para a população ter a condição. Por exemplo, a Orla está ampliando uma área ali pintada de verde que tem sido... Aliás, algumas obras são colocadas e geram polêmica, né? Não sei o ponto de vista do que é favorável ou crítico à administração. Como o senhor vê essa questão? O que eu considero é que, para que a gente possa estabelecer políticas nesse sentido do lazer, do esporte, da cultura, acho que é importante que a prefeitura faça um diálogo com os segmentos, né? Construir então, parcerias. Construir parcerias, fazer o diálogo. Por exemplo, se eu pretendo fazer uma política de lazer na Orla, então vamos discutir antes de implementar. Beber na fonte de quem entende do assunto. De quem entende, aprender, né? Ter a simplicidade, ter a humildade de ouvir os segmentos. Eu acho que política é isso, né? Fazer política é isso, é ouvir o outro, né? E não, às vezes, implementar algo que depois cria esses atritos, né? Porque não foi feito o diálogo com aqueles segmentos que... Não se democratizou a discussão. A discussão. Acho que a gente percebe isso ainda na Prefeitura de Maceió, precisa discutir mais, né? As audiências públicas seriam um viés, digamos assim, para atingir esse objetivo? A audiência pública ela tem a sua importância, né? Só que ela não é deliberativa, né? Então ela é mais um espaço da gente construir... Pontuar posicionamento, construir um relatório e então assim avançar. A gente tem tido a felicidade nas nossas audiências públicas, e a gente faz o convite, quando a gente faz o convite aos órgãos da prefeitura, eles sempre estão presentes, sabe? Participam, discutem, né? E às vezes a dificuldade maior é na implementação das ideias que surgem nas audiências, né? Mas a esperança nossa é de que nós possamos avançar. Doutor Valmir, qual é a sua opinião sobre a ampliação dos espaços, né? Nos espaços de decisão na política, na economia, enfim, das mulheres? A gente ainda tem uma dificuldade, né, em inserir, em fazer com que a participação da mulher seja efetiva, né? O exemplo é na Câmara de Vereadores, né? A gente, de 25 vereadores, só temos 4 mulheres, né? São 4 vereadoras lá. Há exemplo também na Assembleia Legislativa, que tem... Né, também na Assembleia Legislativa o número também né? Comparativamente, sim. Hoje há essa discussão tanto na legislação eleitoral como na legislação partidária, da gente ter um mínimo um percentual para a atuação das mulheres, mas eu considero que o movimento feminista, os movimentos sociais que colocam
a discussão da mulher, eles vêm avançando muito, né? No Partido dos Trabalhadores nós temos o setorial das mulheres, que é um instrumento, não só no Partido dos Trabalhadores, mas no PCdoB, no PV, né, no PSB. A gente tem avançado muito, né, no sentido de dar o espaço legal, digno da mulher, né? O governo do Estado tem apresentado o governo do Estado fez um trabalho nesse sentido, que colocou proporcionalmente a mais mulheres, né, no primeiro escalão que homens. Isso, não que isso seja determinante, mas mostra, determinante no sentido de dizer que, olha, tem mais mulheres que homens. Não, de fato, é uma construção positiva, né? A gente quer, assim, parabenizar o governador Paulo Dantas, né, pela essa iniciativa, na indicação dos novos secretários. A presença da mulher foi significante, isso é importante, né? E aí a gente tem trabalhado na Câmara umas discussões de como a gente avançar em políticas públicas em que a mulher seja inserida. A gente fez uma discussão sobre a mulher pescadora, né? Foi uma discussão que é importante, que elas levantaram, do quanto elas são atingidas por algumas doenças por permanecer muito tempo na água, né? Então, a discussão da mulher é imprescindível e ponto primordial para a gente avançar numa sociedade mais justa, digna, igualitária. Em relação à política habitacional, como o senhor vê a política? Nós tratamos antes, mas a política habitacional em si da cidade, como o senhor avalia? A gente tem tido algumas dificuldades na política municipal da habitação no município de Maceió, né? Apesar de o prefeito JHC ter trabalhado na construção de alguns espaços, de alguns projetos habitacionais, como aqueles na região lagunar, né? Mas ainda é uma discussão que precisa avançar muito, porque nós temos, por exemplo, vários assentamentos de trabalhadores sem teto, né, na parte alta, que eles estão sempre reivindicando. Houve uma discussão logo no início do governo, no sentido de avançar e buscar soluções para esses trabalhadores sem teto que estão acampados em alguns locais aqui na cidade. Houve um cadastramento na Secretaria de Habitação, mas ainda é muito aquém das necessidades, né? O movimento Moradia Popular vem fazendo uma discussão intensa na cidade. E a gente tem, por exemplo, essa é uma discussão muito forte no movimento, né, de que existem espaços ociosos próximos aqui da cidade, do centro da cidade. Existem espaços, prédios, né, que podiam ser utilizados, prédios públicos que podiam ser utilizados para a moradia popular, né? Então, essa é uma discussão que precisa avançar. Agora, para a gente encerrar o nosso frente a frente, infelizmente estamos chegando ao fim da entrevista. Que avaliação o senhor faz do governo nacional, governo federal, governo do presidente Bolsonaro? A nossa avaliação é que é um governo que, infelizmente, é desastroso para a população brasileira, né? Nós imaginávamos que pudéssemos avançar nas propostas, nas políticas públicas que foram implementadas no governo do presidente Lula e da presidente Dilma, né, que houvesse uma continuidade ou uma melhoria dessas políticas, mas o que que todos nós estamos percebendo é que há um sentido de destruir as políticas públicas, né? Então, infelizmente, o governo Bolsonaro ele não
não avançou no sentido da melhoria da vida das pessoas. Então, isso é bastante visível, né, na discussão da educação, né, a educação completamente destruída, abandonada, não existe uma política nacional de educação. Durante a pandemia... Os orçamentos justificam essa situação. Redução dos orçamentos, né? Uhum. Na política ambiental, um desastre, né? Não avança, destruição dos órgãos de fiscalização, né? Uhum. Então, o que nós percebemos é que o governo... Mas pode ter esperança de algo melhorar? Não, acho que agora a população brasileira tem em suas mãos essa possibilidade, né? Nós vamos ter eleições presidenciais agora em outubro, né? E eu considero que a população tem discernimento, tem sabedoria, né, para escolher uma alternativa que venha a engrandecer o nosso país, né? O Partido dos Trabalhadores e as forças vivas da sociedade apresentam um nome, né? Apresentam o nome do presidente Lula. Fazemos uma grande coligação com o Partido Comunista do Brasil, com o PSB, né? Fomos buscar no PSB o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para fazer essa grande ponte, né? Acho que hoje eleger uma proposta de reconstrução do país, de defesa da democracia, né? Para que a gente possa viver e ter a liberdade de construir um país belo como é o nosso Brasil, né? É isso. Bem, doutor Valmir, chegamos ao final da nossa entrevista. Algumas considerações rapidamente, que já estamos estourando no tempo. Eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação. Não, só agradecer assim, imensamente, carinhosamente a você, Gorete, pelo belo trabalho que você desenvolve aqui no programa Frente a Frente da Assembleia Legislativa, e dar um abraço carinhoso, um beijo em todos e em todas. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu, e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente, também com você.